Meus irmãos, nós vamos dar hoje continuidade à nossa série de pregações acerca da graça de Deus, acerca da sua graça que se esparge em toda a Escritura e desta feita na vida de Davi. Então, nós podemos hoje, irmãos, falar um pouco acerca da transbordante graça em torno de onde abundou o pecado. Nós vamos hoje trazer uma reflexão da parte do Senhor, da palavra de Deus, que vai justamente tratar nesta direção. E eu queria pedir a sua atenção, ok? Já foi pedido já que os telefones fiquem no silencioso. Eu não tenho dúvidas que Deus haverá de falar ao nosso coração nesta noite mais uma vez. Os irmãos que estão lá no primeiro andar, que o Senhor esteja convosco também, amém? Que eu olho muito para cá e às vezes esqueço um pouco de olhar para cima, né? Mas que sejam todos também abençoados igualmente. Mas irmãos, hoje nós vamos então conhecer um aspecto da graça de Deus que é impressionante pelo seu poder e pelo seu acolhimento de um coração turbulento, perdido e arrependido, o qual encontramos no capítulo infeliz da vida de Davi. Especificamente nesta etapa da sua vida, nós iremos então refletir qual a força da graça e o seu poder na vida dele, vivendo as coisas difíceis que ele viveu na sua trajetória. Então, para compreender, irmãos, o que aconteceu, nós precisamos conhecer um pouco da doutrina bíblica que encontramos na Bíblia, que trata justamente sobre o pecado, e vamos chamar de depravação total. A depravação em que o homem se envolveu na medida em que ele agora cai em desobediência, em desacordo com aquilo que Deus estabeleceu para ele lá no jardim do Éden. Então essa doutrina, ela indica que toda criatura humana, desde a queda de Adão, ela é caracterizada, tem a característica pelo pecado e que corrompeu e contaminou, incluindo a sua própria mente, seus pensamentos foram afetados pela queda, pelo pecado. Por isso, afirma-se que ninguém é capaz de realizar o que verdadeiramente seja bom diante dos olhos do Senhor por si só. Nós não encontramos em nós algo que aos olhos do Senhor seja bom por conta dos efeitos do pecado que adentrou na raça humana. Assim, irmãos, o ser humano, ele tornou-se escravo do pecado, por natureza hostil e rebelde contra Deus. Ele quer ser igual a Deus, ele quer ter as mesmas coisas que Deus tem. Isto está relatado lá em Gênesis, na conversa enganosa da serpente com Eva. E, sendo assim, espiritualmente ele segue cego, ele segue então desvirtuado da verdade, ele é incapaz de salvar-se a si mesmo, porque nós, quando não conhecemos o Senhor Jesus, quando a graça dele ainda não alcançou o coração humano, vivemos cegos, vagando espiritualmente e não temos a capacidade de nós mesmos de voltar-se para Deus. Nós não temos esta capacidade, a não ser que uma ação graciosa da parte de Deus adentre o nosso coração, a nossa mente, faça com que olhos e ouvidos sejam abertos por uma ação do Espírito Santo, para que eu compreenda a graça de Deus e assim ele faça de mim uma nova criatura. É assim que funciona, irmãos, biblicamente falando. O homem por si só, ele é incapaz. Mas, queridos, o pecado então, ele penetrou no mais íntimo do ser humano. O pecado, ele está no âmago da alma humana. E em Mateus capítulo 15, tem um trecho bíblico, a partir do verso 19, que diz que, porque do coração procede os maus desígnios, procede os homicídios, os adultérios, a prostituição, também os furtos, o falso testemunho e a blasfêmia. Tudo isso está no texto bíblico que dá uma ideia do que é que flui do coração humano quando ele está desprovido da graça de Deus, quando ele de fato não vive para a glória de Deus. São estas coisas que contaminam de fato o homem. E para começar, irmãos, amamos o pecado. O homem, o ser humano, ele ama o pecado, ele tem prazer nele. Nós buscamos, às vezes, até oportunidades para praticá-lo. No entanto, por sabermos instintivamente que somos culpados diante de Deus, inevitavelmente nós tentamos camuflar ou negar
o pecado que nós tanto amamos e gostamos de fazer. Isto eu falo no aspecto do ser humano de forma geral. E usamos então as nossas habilidades em 3 momentos da prática pecaminosa, e o primeiro é que nós tentamos encobrir o pecado. O pecado nós praticamos e nós queremos camuflar, ou no silêncio do nosso quarto, ou distante dos olhos de alguém. De alguma forma, o ser humano ele busca praticar o pecado, principalmente aqueles de estimação, como nós às vezes falamos, e tenta-se então encobrir o pecado. Quando o pecado é descoberto, tentamos então justificar uma coisa com a outra. Eu peco por conta disso, eu peco por conta daquilo, porque eu estou vivendo tal circunstância, me leva então a pecar. Isso é uma outra artimanha que o ser humano ele adota para justificar a prática do pecado. E em terceiro lugar, irmãos, o ser humano ele ignora o próprio pecado. Ele acha que não é pecado. Ele comete coisas que a Bíblia condena, mas ele acha que não, está tudo bem, está tudo tranquilo. E na verdade não está. O pecado é de tal maneira enganoso que torna o pecador insensível contra a sua própria perversidade, conforme Hebreus 13:3. É natural, irmãos, desejarmos minimizar o nosso pecado, como se ele não fosse de fato uma coisa grandiosa e que nos atrapalha na comunhão com o nosso Deus. Diante disso, para compreendermos melhor as nuances da graça em torno do predominante pecado que rodeia o coração humano a fim de tragá-lo, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 11 e os versos do 1 ao 5. Vamos ler apenas 5 versos nesta primeira etapa, para que nós possamos conhecer de fato aquilo que a palavra nos ensinará a partir de agora. Segunda Samuel, capítulo 11 e os versos do 1 ao 5. Passamos a ler. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Amém? Vamos ler até aqui hoje. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que o seu Santo Espírito invada as nossas mentes e faça-nos compreender as ricas lições que esse texto e alguns outros que nós vamos ler possam nos ensinar nesta noite. Grandioso Deus e Pai eterno, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor cuidou de cada um de nós. O Senhor proporcionou que esta reunião acontecesse. O Senhor, de fato, está em nosso meio. E nós somos gratos a Ti, Senhor, pelas Tuas intervenções em nossas vidas, pelo Teu cuidado para com essa igreja, por todas as vidas que aqui chegaram, ó Deus, por uma intervenção Tua também. Nós Te louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra foi lida e nós precisamos, ó Deus, compreendê-la. Precisamos, ó Deus, ser persuadidos
pelo teu Santo Espírito, ó Deus, por meio das argumentações que ela nos traz. Ó Deus, abre o nosso entendimento. Faça, ó Deus, com que vidas sejam alimentadas espiritualmente por esta palavra. Esta é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Davi neste momento agora, com cerca de 50 anos de idade, já reinando, não é? Aproximadamente 20 anos já de reinado, já na sua atividade plena, um homem de Deus, compositor da maioria dos salmos que nós temos em nossa Bíblia, um pastor fiel, um guerreiro valente no campo de batalha, líder de um grande povo. Ele não só guiou o povo com justiça, mas deu música gloriosa aos salmos e em todas as ações que ele fez com o olhar em agradar a Deus, em satisfazer a vontade do Pai. Davi era um homem de paixão e de compaixão. Nós vimos a história de Mefibosete, traçada ontem, no último domingo, onde nós aqui falamos, ministramos a palavra de Deus sobre aquilo que ele fez, mesmo tendo o pai de Mefibosete, que era Jonatas, já ter morrido, mas ele cumpre com a sua palavra, num ato de compaixão, em dar a Mefibosete, aquele esquecido, todas as riquezas que Saul, o seu avô, tinha, e também Jonatas, o seu pai. Deu uma demonstração de graça e uma demonstração de honra também. Então, ao refletirmos este capítulo obscurecido da vida de Davi, o qual nós lemos, nós devemos compreender que nós não estamos, irmãos, estudando a vida de um rebelde selvagem ou de um pervertido sexual, falando propriamente acerca de Davi. Ele caiu, porém, num período de pecado, e esse pecado teve consequências desastrosas para a sua família, também para o seu reino, como também para a nação de Israel. Houve um trágico acontecimento que prejudicou a vida de Davi nessas três dimensões em que nós vamos detalhar um pouco mais adiante. O pecado, então, sempre traz, irmãos, consequências na vida daqueles que de fato servem ao Senhor, que são cristãos. Naqueles que Deus já abriu mão deles, eles vivem em pecado e está tudo bem, eles vivem lá da forma como eles quiserem, Deus não intervirá. Mas na vida de homens e mulheres de Deus, pecados têm consequências, não é? E eu falo diretamente para você, irmão em Cristo, e que nós possamos então visualizar esta narrativa com os olhos bem abertos e atentos, né, como é que de fato as coisas acontecem, biblicamente falando. E observemos, irmãos, que o cair do homem ou da mulher, ele acontece em qualquer faixa etária da vida, seja em 50 anos, seja em 40, em 30, em 10, em 15 anos, em 60 anos, em 70, todos estão passíveis de cometer falhas quando se distancia da presença do Senhor. É fato que eu preciso fixar bem este detalhe. Caímos quando nós nos distanciamos da presença do Senhor. Mas, amados, ninguém então é tão jovem ou tão velho para que aconteça coisas assim. A vida de Davi, então, neste ponto, era como uma onda que, perdendo o rumo, batia constantemente contra a barragem da maré, e chocando-se com as demais num mar revolto, desprovido então, em um momento de fraqueza, de distanciamento de uma vivência com Deus, talvez por conta de muito engrandecimento e muito poder que Deus assim o deu no exercício do seu reinado, que aí cabe aqui uma reflexão. Deus às vezes não nos dá grandes coisas para nos preservar, e nós às vezes queremos coisas grandes demais e Deus não nos dá para que preserve a nossa fé. Precisamos ter um olhar bem criterioso quanto a isso. Não é maldade do Senhor, não, de forma alguma. Os planos dele são perfeitos. O Senhor sabe a medida certa, e nós não temos nada que do céu não venha, não seja dado. Então a Davi foi dado muito poder, muita força, muito espaço, muita imponência do seu cargo.
E Davi, então, provido disso, alguns comentaristas entendem que ele começa agora a se desprevenir e começa, então, agora a desmoronar e pagou um preço terrível por isso. Davi, irmãos, não caiu de repente. Brechas foram colocadas em sua vida e nós temos muitas narrativas que apresentam isso, falhas na sua devoção a Deus. E aqui eu faço um comparativo: quando um crente cai, não é uma coisa de uma hora para outra, é porque ele deixou de orar, é porque ele deixou de ir à igreja, se alimentar espiritualmente, ele deixou de cooperar com a comunidade no aspecto presencial, de poder estar presente na comunhão dos santos, ele deixou de tomar a ceia, ele começou agora a negligenciar uma vida de acordo com a palavra de Deus. E isso são brechas que acontecem na vida do crente, e o crente vai enfraquecendo, 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 e de repente acontece uma queda. E quando ele cai, muitos não conseguem voltar. E isto é complexo, irmãos. Mas observe que nesta narrativa inteira, então, tomou Davi mais concubinas. Aqui é só um detalhe. Davi, ele tomou concubinas e mulheres de Jerusalém, né? E depois que vieram de Hebrom e nasceram mais filhos e filhas, conforme 2 Samuel, no capítulo 5, verso 13. Embora a bênção de Deus estivesse sobre Davi, na promessa que Deus fez, que Samuel então foi até Davi lá no início e disse: olha, diga a Davi que eu vou abençoar o reinado dele, eu vou ser com ele, eu vou derramar bênção sobre a vida dele, eu vou fazer dele um rei abençoado, unja ele, ele é o meu escolhido, é o meu ungido. E essas garantias foram dadas para que Davi então exercesse um reinado abençoado. Davi então, de posse de tudo isso, andou na contramão, irmãos, deste aspecto. Davi, ele pegou outras mulheres, ele teve várias mulheres, não foi somente a esposa e Batseba, não, ele teve concubinas, que se envolveu com elas. Embora então essa bênção esteja colocada sobre a vida dele, há um princípio em Deuteronômio capítulo 17, que Deus proíbe de forma clara e sucinta, como que o rei, ele não poderia fazer isso, ele não poderia fazer 3 coisas importantes. Então, Deus disse que havia pelo menos essas 3 coisas que o rei, ele não poderia cometer, e Davi falhou, não é, em algumas delas. E a primeira coisa que Deuteronômio 17 diz é que o rei, ele não poderia multiplicar cavalos para si mesmo, ou permitir que o povo voltasse ao Egito para multiplicar cavalos. O que isso quer dizer? O rei, ele estava lá para reinar, para exercer autoridade e conduzir a nação, mas não era para ele adquirir riquezas para si. Muito diferente dos nossos governantes. O prefeito da menor cidade da Paraíba, por exemplo, ele entra pobre e sai de lá rico. Na maioria das vezes acontece dessa forma. Então isso aí é uma desobediência a um princípio bíblico. Quem governa não é para enriquecimento, é apenas para cumprir um ofício. E aí Davi então sabia disso. A segunda coisa que o rei não poderia cometer, ele não poderia multiplicar as mulheres para si. Um erro gravíssimo. Davi desobedeceu esse erro, este critério, ele desobedeceu. E o rei também não podia aumentar muito o seu tesouro, ter dinheiro, nem bens, nem dinheiro. Ele não poderia ter cavalos demais, porque refere-se aos bens, e nem poderia enriquecer financeiramente. Então Davi, ele foi fiel no primeiro e no terceiro mandamento, ele andou na linha, ele não foi um homem rico no aspecto de riquezas para si. A riqueza adquirida por Davi foi para deixar para a construção do templo que aconteceria pelo seu filho Salomão, que sucedeu ele. Mas Davi, ele fracassou no segundo ponto. Mas observe, irmãos, que a ficha de Davi é uma ficha impressionante. Davi, ele começou muito humilde, tirado lá do campo das ovelhas e para ser ungido por Samuel. Depois ele tornou-se um matador de gigante. Depois, 2 décadas mais tarde, de liderança aprovada, um homem escolhido nos lugares certos. Depois ele tinha uma força militar respeitada por todos os inimigos, e ele fez com que as fronteiras
de Jerusalém e do Israel como um todo, se alargasse de forma extraordinária em quilômetros quadrados. Davi era de fato um desbravador. Davi, nenhuma derrota aconteceu nas batalhas em que ele foi. Davi, ele era um administrador de mão cheia, tanto na exportação de produtos como na importação em Israel. Ele tinha uma defesa nacional fortalecida, finanças sólidas naquela nação, uma linda casa nova, ele então havia de estar morando naquela época, e planos para o templo do Senhor para ser construído. Meus irmãos, que ficha, que currículo de arrebentar tinha Davi. Quem poderia então apontar o dedo como para acusá-lo de alguma falha? O que importava então se viesse a casar-se então com mulheres e aumentar, não é, a sua riqueza ou o número de concubinas? Observe, queridos, que a sensualidade e a poligamia de Davi ela é condenada em Deuteronômio capítulo 17. Muitos cristãos têm essa dúvida: pastor, por que muitos homens na Bíblia tiveram muitas mulheres? Era porque era permitido? Era permitido culturalmente falando, mas era reprovado por Deus. Deus só fez um homem para uma mulher e ponto final, e assim é até hoje. Não existe exceção. Todos os casos em que foi dado mulheres para os homens, porque a mulher estéril tinha que ter um, aquilo ali é cultural, não era aprovado por Deus, não tinha a aprovação de Deus, o respaldo de Deus. A vida de Davi então foi subindo de tal maneira que ele ficou vulnerável. O orgulho surge então quando tudo está indo muito bem na sua vida e ele não tem a quem prestar contas, porque ele é o rei. Aí, meus amados, uma cena sensual apresenta-se então para Davi no seu apogeu de poder. Foi nesse ponto, foi nesse momento de vulnerabilidade, de autoconfiança e de independência nos seus 50 anos de vida que encontramos Davi no seu quarto elegante daquele palácio, construído no segundo andar, pois assim a arquitetura apresenta para nós, historicamente falando, para que o rei tivesse uma visão panorâmica da cidade. Então, ali naquela tarde, ele então começa a passear naquele terraço e viu uma mulher tomando banho. E aí começa o desenrolar de uma ida ao abismo árido na vida do rei Davi. Um capítulo obscurecido pelo pecado. E aí, meus irmãos, no primeiro versículo que nós lemos, começa então narrando essa história de forma muito completa. Decorrido um ano, ou seja, estava na época dos reis irem para as guerras, Davi então enviou seus oficiais e ele ficou então em Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Aqui de fato não era comum Davi ficar quando havia guerra, ele estava, naquele momento ele estava omisso ao seu ofício. E aqui, queridos, nos traz uma reflexão sobre o perigo da ociosidade. O perigo de estarmos de mente vazia ou sem fazer nada, ficar de boa, ficar sem ter o que fazer, se desocupar de tudo, ficar aberto. Há um ditado popular que diz que, não é, a mente vazia, não é? Nós sabemos o restante. Então, Davi estava na cama e não na batalha. Davi era para estar na batalha, na frente, conduzindo a guerra. Mas ele ficou em casa, na cama, deitado. É um direito dele. Não é? Tudo beleza, tranquilo. Se estivesse onde deveria estar, com suas roupas, com suas tropas, com a sua forma, o episódio de Batseba talvez não tivesse ocorrido. Então, nossas maiores batalhas, irmãos, geralmente não acontecem quando nós estamos trabalhando duro, quando nós estamos envolvidos com as coisas. As nossas maiores batalhas, elas acontecem quando nós temos tempo de ociosidade, quando nós estamos entediados, e então tomamos aquelas decisões em se tornar, nesta ociosidade, tomamos atitudes, às vezes drásticas, e nós não conseguimos enxergar. Uma das principais iniquidades de Sodoma, segundo a palavra de Deus, em Ezequiel 16:49. Sodoma, nós sabemos que havia uma problemática de homoafetividade, conforme o termo utilizado hoje. E essa era a marca daquela cidade, dos homens daquela cidade. Aquela cidade foi destruída por conta disso. E o texto sagrado diz que uma das coisas que proporcionou
muito e muito os homens se envolverem daquela forma. Era que a cidade era muito rica, o povo tinha muito dinheiro, trabalhava muito pouco e ficava muito tempo sem fazer nada. Então, mente vazia, vamos se ocupar com coisas que a nossa inclinação carnal nos chama. E, meus irmãos, às vezes nós somos tentados a fazer algo que desagrada a Deus quando estamos ociosos. Observe que quando nós estamos na internet, em casa, deitado na cama, no ar-condicionado ou no ventilador, e nós não temos nem o que navegar, e ficamos lá só mexendo. Uma foto nos chama a atenção. Opa, peraí, como é? Volta aqui. E nós vamos agora começar a visualizar, introjetando em nossa mente pensamentos obscuros, desejos impróprios às vezes, compartilhando muitas vezes nos nossos grupos de WhatsApp ou de Instagram, no privado, conteúdos que não honram ao Senhor. Porque em vez de a gente estar lendo a palavra, em vez de a gente estar estudando, em vez de estar trabalhando, em vez de estar orando, em vez de estar fazendo coisas ou se ocupando com tarefas que são necessárias e que são produtivas, nós estamos com as nossas mentes ociosas. E isto aqui, irmãos, de fato nos chama bastante atenção. Davi se envolveu com o que não era para se envolver. O grande fator preponderante foi a sua ociosidade. Ele não era para estar naquele momento. Esse é um dos pontos importantes. Entretanto, servo do Senhor, ele não pode amar a ociosidade, sob pena de abrigar a concupiscência que há à luz do pecado e que de vez em quando gera morte, conforme Tiago capítulo 1 e o verso 15. Davi, então, vivendo essa ociosidade, ele se envolveu profundamente naquilo que ele não poderia se envolver. Mas os versos 2 e 3 apresenta de fato um cenário escabroso, um cenário terrível, em que gerou prazer aos olhos de Davi, gerou de fato cobiça. Ele então adentra naquele cenário que se apresenta diante dos seus olhos, quando então no verso 2, nessa tarde Davi se levantou do seu leito e estava passeando pelo terraço do palácio real. Davi ali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Toda a característica da mulher foi apresentada e ele então procura saber, né, quem é aquela pessoa que está ali diante dos seus olhos. Ali, irmãos, era Davi que se encontrava naquela tarde. Lemos que ele andou em volta do terraço real, de fato nesta visão panorâmica em que a arquitetura proporcionava, e aquele cenário então de vista para Jerusalém, em um momento de olhar para baixo, visualiza, talvez num quintal ou na janela de um banheiro, não é? Aquela pessoa que ali estava tomando banho. Os estudiosos admitem, né, que ela estava de fato despida, né, no seu banho. De repente, então, a essa distância, ele percebe que ela era uma mulher muito bonita. Então não era uma distância muito grande, era uma distância que dava para ele perceber, né, detalhes que comprovava a beleza do corpo daquela mulher, daquela jovem senhora, né, casada. Então, junto ao palácio, possivelmente ela morava, e ali então naquele momento do banho. A Bíblia, irmãos, nunca suaviza o registro, seja ele vergonhoso ou não. A Bíblia ela é clara nos seus detalhes. Apresenta de fato este momento em que acontece que esta mulher formosa, né, que de fato ela é bem fabulosa, pois a palavra de Deus, quando ela não costuma colocar aumentativo em palavras ou em adjetivos, é uma característica das Escrituras. Mas então, quando os estudiosos estudam este versículo e eles veem que ela era muito bonita, é porque de fato há um exagero na beleza daquela pessoa. Há de fato um exagero. A pessoa não era bonita, ela era muito bonita. E essa palavra aumentativa traz uma característica de atenção, que realmente há de fato algo a mais naquela pessoa. E meus irmãos, a Bíblia então, ela aponta extraordinariamente, né, este cenário, e um comentário de Raymond Brown, ele escrevendo sobre a vida de Davi,
ele conclui algo interessante neste ponto da história de Davi com Batseba, a hora do banho dela. Porque nós, quando lemos a narrativa bíblica, nós apenas apontamos o pecado de Davi. Foi ele quem fez, foi ele que foi lá, foi ele que isso, foi ele que aquilo. Mas esse comentarista, ele teve uma visão mais compartilhada com a pessoa de Batseba. Como é que a pessoa vai tomar um banho e não se resguarda de que não vai ser vista? Será que não havia uma certa intenção, né, de chamar a atenção? Então olha só o comentário de Raymond Brown. Ele escreveu assim: quando lemos essa história terrível, instintivamente, nós pensamos na ofensa como sendo o pecado de Davi e não da bela mulher que estava isenta de culpa. Batseba, ela foi descuidada e foi insensata. Faltava-lhe então a discrição comum nas mulheres hebreias. As mulheres andavam muito bem vestidas e muito dificilmente se via qualquer parte do corpo dessas mulheres, a não ser o rosto e as mãos e os pés às vezes. Então faltou este cuidado, este zelo. Do contrário, certamente não teria tomado banho num lugar onde sabia que poderia ser vista. Do seu terraço, comentário dele, ela deve ter olhado muitas vezes para o palácio real e, é claro, estava ciente de que a qualquer momento alguém poderia vê-la. Ela não era uma mulher santinha. Ela tinha os seus desejos também de sedução. E aí, o Novo Testamento insiste que para cristãos devem assegurar-se de não tornarem-se então pedra de tropeço para os outros. Romanos, no capítulo 14, versos 12 e 13, apresenta isso. Se Davi tivesse ido para a guerra, ele não teria visto Batseba naquela noite. Se ela tivesse pensado seriamente sobre a sua atitude e não se permitir ser vista naquela ocasião provocativa, não seria colocado a tentação no caminho de Davi. Não é que o comentarista esteja justificando, ele pecou porque ela se mostrou. Um pecado não pode justificar o outro. Pecou ela e pecou ele também. E aí, queridos, sem desejar culpar ninguém, nós queremos pontuar e sublinhar aqui um ponto prático das nossas vidas. Como cristãos que somos, nós vivemos hoje, irmãos, numa sociedade terrível, erotizada, onde o estilo de roupas que se utiliza hoje nas ruas da nossa cidade são roupas vergonhosas e que de fato têm a intenção de mostrar um pouco mais daquilo que era para ser reservado. Sempre um pouco mais se apresenta, se mostra, sempre um pouco mais. Eu tenho a impressão que nesses dias nós não vamos diferenciar quem está na praia ou quem está no comércio de João Pessoa andando na rua. As pessoas vão andar assim a mesma coisa. Então, essa é a impressão que eu tenho. E é muito importante ressaltar, irmãos, que nós devemos pensar nas nossas ações, pensar nas nossas roupas, pensar na nossa aparência e na nossa conduta como cristão. Então, você, moça, que aqui está presente, principalmente as moças, são muito observadas até pelas outras moças também. Preservem-se, tenham cuidado com como você se veste. Observe que este se vestir aparente, neste episódio aqui, causou drásticas consequências na vida de uma nação. Não é brincadeira. E nós precisamos então refletir um pouco sobre isso, pensar um pouco sobre isso. Eu sei quando eu vou ser sedutor ou não. Nós humanos sabemos como é que faz. As mulheres sabem muito bem quando chama atenção. As mulheres sabem quando vão causar, né? Tem desse linguajar, né? Hoje eu vou causar. Não entendo muito bem, mas esse é o linguajar, não é? E essas coisas, elas são mundanas demais. Está fora do parâmetro. Está fora, não é que você vai andar como uma velha, não é isso. Mas se eu vou sair de casa, eu preciso estar de forma adequada, que honre a Deus. É proibido fazer academia? Não. Mas utilize um vestuário adequado. Você vai honrar a Deus. Não é por conta do pastor, por conta da igreja. É por conta do Deus a quem você serve.
É por conta de um compromisso que foi estabelecido em aliança pelo sangue de Cristo lá na cruz, que salvou você do império das trevas, que salvou você da perdição eterna. Então nós precisamos, irmãos, estar atentos a este ponto, ok? Então, portanto, ao transformar-se em algo sedutor, a ideia dos comentaristas é que nós viremos as costas, que nós de fato possamos tomar uma atitude diferente. Nem mesmo Davi, com toda a sua piedade vivida na vida dele com o Senhor, ele pôde manter-se firme. Acreditamos que aquela cena foi demais para ele, pegou pesado, e ele simplesmente cegou e cedeu ao capricho daquela situação. Mas, meus irmãos, acredito que tanto Davi como Batseba foram culpados nesta ocasião, mas dos dois, Davi certamente foi o agressor, porque ele era o rei, ele tinha autoridade, tinha poder, ele era uma pessoa ovacionada no aspecto como homem, ele era um homem bonito, a palavra de Deus diz que ele tinha boa aparência, ele era um homem interessante, um cara proativo. Mulheres gostam de homens proativos, homens que se destacam nas suas atitudes. Davi era este homem. Davi era um homem que não conseguia ver uma situação e ficar omisso, olhando, vendo o circo pegar fogo. Não, ele era o cara, como diz a história, como a gente fala no nosso linguajar popular. Mas Davi, então, ele parou, ele olhou, ele cobiçou, e ela estava tomando banho lá, dando uma de inocente, né? Então ele a procurou, ele perdeu o controle sobre a sua paixão, ele deitou-se com ela. Portanto, irmãos, a Bíblia nos ensina que em tempos de tentação da carne, há uma só orientação: fuja, fuja, fuja mesmo, fuja da idolatria, fuja, saia de perto, faça como José, que aquela mulher, imagino eu, muito bonita, a esposa de Potifar, quando foi atacar ele para poder ter com ele um relacionamento não oficial, claro, que ela era casada, ele então fugiu. Esta é a orientação: fujamos das paixões da juventude, fuja da sensualidade do mundo. Não é possível resistir, irmãos, a Satanás nessas ocasiões, senão fugindo mesmo. Precisamos dar as costas e cair fora. Todo esforço contra a cobiça em nossas próprias forças, se o Senhor não tiver, elas serão inúteis. Não flerte com o pecado, não brinque com sensualidade, não faça de conta que é forte, porque nós não somos fortes assim. Aí o reverendo Augusto Nicodemos, ele traz orientações para fugir da tentação. Por ocasião, a tentação em que ele se refere é a tentação da pornografia, que a pornografia não está somente nos acessos eletrônicos, mas ela está na rua. A pornografia está em muitos lugares, está na escola, no trabalho, no trânsito, está em todo canto. E o que é que ele diz? Primeiro, tolerância zero. Se aquele ambiente, ou aquele aparelho, ou aquele site, ou aquele momento em que você sempre está lá, lhe faz pecar, tenha com ele tolerância zero. O que é isso? Eu não vou acessar, eu vou deixar. Se for preciso, troque o aparelho celular por um que tem, que só faz alô e bom dia, boa tarde e pronto. Se aquele ambiente, se aquela lanchonete que você frequenta é um lugar de sedução e de tentação, mude de lanchonete. Se aquele ambiente lhe faz pecar, saia fora. Não flerte, não brinque, porque nem Davi conseguiu sustentar-se. Tolerância zero. Precisamos ter alguém a quem prestar contas. Davi, ele não tinha a quem prestar contas, porque ele era o rei. Então nós precisamos ter a quem prestar contas. Você que é solteiro, você tem seu pai e sua mãe. Você tem a igreja. Você casado, você tem seu cônjuge, tem seus filhos. Seus filhos precisam ver em você um exemplo. E eu preciso gastar um pouquinho de tempo aqui, irmãos. Ok? Então precisamos ter a quem prestar contas. Depois nós precisamos exercer a regra da segunda olhada. O que é isso?
alguém passou na frente e é sedutor, não volte o olhar novamente. Nem pode ser aquela primeira olhada que fica assim, ó. Orientações sábias. Encheiramento com a palavra de Deus. Meus irmãos, cada vez menos nós temos cristãos leitores da palavra de Deus em casa. Cada vez menos. Menos. As nossas Bíblias são novíssimas, zeradas, porque a gente compra ela e só usa uma vez por semana. Quando a gente vem para a igreja é que a gente pega ela e guarda numa estante bem guardadinha, que nem tem umidade nem nada, está lá guardadinha. O ano todo a capa nem se desgasta, as folhas nem se amassam, nem fica amarela nenhuma, nada, está novinha. Pode botar no LX que vem bem vendido, porque é um utensílio que não se usa, está em desuso. Isso, irmãos, é uma triste realidade. De onde eu vou me alimentar espiritualmente? Só domingo à noite é pouco demais. Eu preciso ter uma frequência de leitura bíblica, porque não pense que o sonho vai lhe alimentar espiritualmente. Eu não vou dormir, vou sonhar que Deus vai falar comigo. Não, é pelas Escrituras. Foi aqui que Deus se revelou para nós. Amém? Responsabilidade para mim e para você. E por fim, perseverança. Nós precisamos ser perseverantes desde quando a gente é adolescente, criança. Precisamos ser instruídos e manter-se perseverante por toda a nossa vida. Não tem folga, não tem tempo de feriado para perseverança. Em todo momento, acordou, devemos estar perseverantes. Mas, irmãos, Davi não deu apenas uma segunda olhada, não. Ele ficou ali olhando por tempo indeterminado, olhando. Em sua mente, os comentaristas entendem que alimenta-se, conjecturamente, claro, alimentado então pelo seu desejo, ali ao olhar aquela mulher tomar banho, né, ele imaginou o prazer do sexo com aquela linda mulher. Ele pensou mil coisas, ele estava ali olhando, imaginando tudo o que poderia acontecer com ele e com ela. E assim, meus irmãos, cego de desejo por ela, na sua imaginação, envolvido na sua inclinação pecaminosa, foi então determinado pela imaginação que ele deveria procurá-la para com ela deitar-se. Mas aí o ataque prático de Davi se estabelece no 4º versículo. Então Davi mandou mensageiros que trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba estava num momento de período fértil, que é quando acaba o ciclo menstrual. Agora estava tudo certo. E ali, meus irmãos, aconteceu o inesperado por eles. Davi, então, ele não pareceu entender o aviso de que se tratava de uma mulher casada, porque preste bem atenção. No finalzinho do verso 4, o pessoal que a trouxe, né, no verso 3, no finalzinho do verso 3, disseram-lhe assim: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias. A resposta não foi assim: é Batseba, é a vizinha do palácio. Não. Quem respondeu, já dando a dica para eles: olhe, ei, escuta só, viu? Ela é bonita, né? Mas olhe, essa mulher aí é fulana de tal, filha de fulano de tal, casada com fulano de tal. Olha, todos os avisos foram dados, os alertas foram dados. Quantas vezes nós falhamos mesmo com todas as orientações? Quantas vezes? Quantas vezes lá no íntimo do nosso coração o Santo Espírito de Deus, no momento em que vamos pecar, o próprio Espírito Santo acende aquela luzinha lá no íntimo da gente. Então, você vai fazer, mas está errado, viu? Você sabe que está errado, você conhece que está errado. E a gente faz o quê? A gente age exatamente como ele agiu aqui. Ele parece não entender o aviso
que se tratava de uma mulher casada. Naquele momento, Deus era como plenamente irreal para Davi. Descontrolado, disse não a todas as coisas que deveria dizer sim, e disse sim a todas as coisas que deveria dizer não. Davi simplesmente enlouqueceu por um momento. Ele perdeu o equilíbrio da sua fé. Ele perdeu um momento de compostura. E ali, a essa altura, seu desejo, seu prazer sexual para com aquela mulher vinha em primeiro lugar. Ele agiu rapidamente, ignorando quaisquer advertência que pudessem então trazer consequências para aquele momento. Mas vejam, observem, ele teve uma atitude fria, escondida, porque a cidade, o Israel foi para a guerra. A cidade estava abandonada, não tinha quase ninguém, estava esvaziada. Só tinha somente aquele a quem ele perguntou quem era. Então Davi, ele procurou então ir atrás de satisfazer o seu próprio desejo. E meus irmãos, quando o cristão que conhece a palavra está decidido a errar, sabe o que é que eu já vi acontecer? Até versículo bíblico procura para poder respaldar aquela atitude errada. Não é incrível? É impressionante, irmãos. Rapaz, tu não sabe que não pode ter duas mulheres? Não, mas meu amigo, isso é besteira, porque Davi teve várias. Mas ele não leu Deuteronômio 17, que não pode. Entende, irmãos? Esta é a natureza pecaminosa que nos envolve. Vejamos que seria insensato, irmãos, pensar que não houve prazer naquele encontro. De forma alguma, houve muito prazer. Aquele ato de fato envolvia um enorme estímulo sexual. Era a mulher que ele visualizou. Em contrapartida, ela quis. Ela não foi forçada a se encontrar com Davi. E ali deitou-se com ele. Mas em Provérbios 9, verso 17, diz assim: as águas roubadas são doces, e o pão comido às escuras é agradável. Isso é uma verdade verdadeira. Quando nós todos éramos ou somos adolescentes, quando a gente sabe que algo é proibido e a gente faz escondido, tem um gosto diferente. É a emoção da desobediência. Não pode tirar manga daquele pé. Tá certo, papai? Quando papai vai para a feira, ei, vamos para a manga. Mas papai disse que não pode, mas vamos lá ligeiro. Aí vai lá e rouba a manga. Aí come escondido. Veja a sabedoria de Salomão, o filho de Davi. O que é que ele diz nesse verso? As águas roubadas são doces. Tem até um ditadozinho que diz assim: roubado, escondido é mais gostoso. Eu já ouvi ditados assim. Penso que ambos tiveram um grande prazer naquele momento a sós. Ele era romântico e de boa aparência, ela solitária, porque o marido dela era um guerreiro, vivia nas guerras, vivia fora de casa. Ela era aquela mulher solitária, vivia só em casa, bonita, como a palavra de Deus diz, e certamente aquele homem que vivia muito fora, era muito ausente do lar. Então ela, uma mulher solitária, bonita, quem sabe carente, e sentiu-se lisonjeada. Importante, o rei mandou me chamar. Se ajeitou toda. Opa, é por aqui. E assim, meus irmãos, é o ser humano. Ambos tiraram do encontro grande satisfação. Nada indica o contrário. Davi também não forçou ela. Ela foi por espontânea vontade, atendendo o convite. Parece ter, irmão, sido um caso de adultério de uma única vez, aquele momento apenas. Uma situação mútua que trouxesse então satisfação naquele momento ali. Um prazer que acabou dentro de semanas, pois Batseba concebe e avisa no versículo 5. Avisa ao rei que eu estou grávida. Estou esperando um bebê agora. E aí no verso 5, exatamente. O diabo, ele nunca mostra as cartas da tentação. Ele nunca mostra. Ele só lhe mostra a beleza, o êxtase, aquele momento que vai ser marcante, a excitação, o divertimento, a aventura estimulante dos desejos roubados. Mas ele não mostra a fatura que vai vir depois. Eu digo, faça isso, imagina aí.
Meu amigo, olha lá, olha, presta atenção. Tu tá liso, olha um dinheirinho ali fácil para tu pegar. Olha, eita, e aqui, tá. De repente, a fatura chega. É isso tudinho. Aqui é só a primeira parcela. Vem muitas outras parcelas. E F.B. Meyer, ele falou o seguinte: um breve momento de prazer apaixonado e depois seu caráter ficou irreparavelmente arruinado. A sua paz desapareceu, falando de Davi. Os fundamentos do seu reino foram ameaçados. O Senhor desgostou-se e foi dada uma grande oportunidade para que os inimigos de Davi blasfemassem contra o próprio Deus e contra ele. Observe, irmãos, que este comentário aponta então para Salmo 42 e o verso 7. Um abismo chama outro abismo. E aí, Davi, ao saber da gravidez de Batseba, pensa em tomar uma atitude, ele precisa resolver. Vai abortar? Não. O que é que eu vou fazer? Eu vou pensar aqui. E de todas as opções que ele pensou em realizar, a opção que ele adotou, infelizmente, foi proporcionar intelectualmente a morte do marido da mulher, porque ela ficaria viúva e agora ia dar tudo filé, tudo certinho. E aí, meus irmãos, um problema que ocasionou um outro problema maior ainda. E Davi achando que estava tudo ok, tudo beleza, não, eu vou montar aqui uma estratégia que é para esse homem ir para a frente dos guerrilheiros, para lá ele morrer primeiro, ele ser assassinado. Eu não vou botar minha mão nesse negócio, ninguém vai saber. E pronto, está tudo beleza. Mas, meus irmãos, prestem atenção. É possível que ninguém mais notasse, mas Deus notou, Deus viu em todo momento as artimanhas do coração de Davi, o guerreiro dos gigantes, o ungido por Samuel, o cara que arrebentou no início da sua trajetória. Deus viu. E ele preparou uma estratégia para colocar Davi de joelhos. Davi ficou de joelhos. Davi ficou desbancado. Davi ficou sem saída. Davi ficou arrebentado, ficou arrasado. Porque Deus, ele trabalha, irmãos, de uma forma extraordinária. Deus sabe muito bem como fazer isso. Ele não acerta as suas contas no final do mês apenas, não. Deus tem a hora certa de poder trazer para si a responsabilidade e tomar as atitudes que precisam ser tomadas. Veja bem, não vos engane, assim diz Gálatas 16:7. Prestem atenção neste versículo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, escreveu o apóstolo Paulo. Isto tem, irmãos, uma implicância, ou nos diz algo extraordinário nas nossas vidas. Não é aquilo que eu plantar que os outros vejam, não. É aquilo que eu plantar que Deus está vendo. É Deus quem está vendo. Ninguém pode nem ver. A gente, quando vê a bomba, o sofrimento, o que foi que aconteceu? Deus sabe. Às vezes a gente encontra alguém, rapaz, eu estou passando uma luta por isso. Rapaz, a gente quer até se compadecer. Às vezes, não é nem para a gente se compadecer, é para a gente pedir ao Senhor, orar por Ele, pedindo graça. Que Deus perdoe. E isso é muito sério, porque não está nos nossos olhos. Isso está lá, com o Papai do Céu. Mas aí, irmãos, vire a sua página para o capítulo 12, por favor. O que foi que Deus fez? Estamos concluindo já, uma narrativa bem explicativa, mas tinha que ser. Irmãos, prestem atenção nestes versículos que nós vamos ler aqui agora, certo? Natã então repreende Davi. Natã é um profeta. Preste atenção. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse, diante do rei, né? Logicamente, imagina aqui a cena.
Havia uma cidade com 2 homens. Isso é ele falando com Davi. É a fala de Natã, profeta Natã. Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas e gado em grande número, mas o pobre, ele não tinha coisa nenhuma a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então, olha o que aconteceu. O furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, oh hipocrisia, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Aí Natã disse: muito bem. Natã disse a Davi: esse homem é você. Esse homem é você. Quem foi dizer a Natã? Não é? Quem contou a história todinha a Natã? Quem foi para Natã ir lá e botar o dedo na cara do rei? E Natã não foi chegando lá dizendo assim: Vossa Excelência, esse homem é Vossa Excelência. Não, esse homem é você. Mas o rei era Davi, não era Natã. Natã era só um homem de Deus. Se a gente hoje vai repreender alguém, irmãos, por alguma coisa errada, um comportamento equivocado, como é que é o tratamento? Se o pastor não tiver cuidado, quem apanha é ele. Porque não se aguenta tocar nos nossos de estimação. Mas olha a audácia de Natã. Aí sabe o que é que acontece? Ainda assim o Senhor Deus de Israel, assim diz o Senhor Deus de Israel, para você, Davi. Aí Deus agora começa a puxar um extrato da vida de Davi. No nosso dito popular, ele passou na cara de Davi. Ele puxou mesmo, ele botou para arrebentar. Ele disse: olha, palavras de Natã dizendo: olha, Deus assim diz a você: eu o ungi rei de Israel, eu o livrei das mãos de Saul. Só as tramontinas entrando devagarzinho. Eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres de seu senhor para os teus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, que ele nem diz aqui o que foi. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele, aos olhos de Deus? Como a espada que você matou Urias o Heteu. Meu Deus, prestem atenção. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da tua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Eu tomarei as suas mulheres, as suas próprias vistas, e as darei a outros homens, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel, e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Essa frase, irmãos, foi a frase diferencial
de toda essa narrativa. Pequei contra o Senhor. Ele não tinha mais o que dizer. Natan disse tudo a ele. Ele disse: o seu plano estratégico, eu sei de tudo. Você com essa carinha em outras palavras, você com essa carinha de bonzinho, com essa sua pompa toda de rei, achando que é o poderoso, você não sabe onde você entrou. E aí Natan respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas por quê com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem? Também o filho que lhe nascerá, morrerá. Então Natan foi à sua casa. Ponto final. Deu o recado e foi embora. Não esperou nem resposta. E aí, meus irmãos, o que é que a gente entende? Diante de uma narrativa dessa, a casa caiu para Davi. Acabou, fim da linha para ele, não tem mais o que fazer. Agora é reconhecer, dizer: eu fiz mesmo e pronto. E agora a minha situação é essa. O profeta Natan, então, neste confronto, ele estabelece então a fala do Deus Todo-Poderoso, de confronto, de dizer a ele a verdade, o que é que de fato acontecia. E nós precisamos agir assim, irmãos. Não é para o bem de um ou de outro, mas é para a honra ao Senhor. É para honrar a Deus, não é para honrar pessoas. O problema de Davi aqui não foi somente por conta de Urias, não. Foi a malignidade do seu coração que fez tantas coisas, que gerou uma série de consequências na vida dele, do próprio Davi. E quais foram as consequências desse pecado? Primeiro, vergonha. Um rei agora de uma conduta ilibada, agora é um desmoralizado. Agora é um cara assassino. Proporcionou a morte do cara para poder ficar com a esposa. Ele agora virou um cara de uma conduta reprovável. A vergonha então se estabelece. O mau testemunho de Davi se estabeleceu. A desordem na casa dele, assim como Natan disse: a espada que você matou Urias agora não se afastará da tua casa. E a casa de Davi agora começou os problemas. Morreu primeiro o filho de Batseba com ele, o primeiro filho. Deus falou por Natan e assim aconteceu. Ele orou, jejuou, fez de tudo. Vai morrer, e morreu. E não teve jeito. Depois, com os outros filhos que ele teve, houve um caso de incesto. Um filho dele se envolveu sexualmente com uma filha, com a irmã. E isso é terrível na casa de Davi. Depois, a morte de Armon, que teve o caso com a sua própria irmã, aconteceu pelas mãos de outro irmão chamado Absalão, para vingar o incesto da irmã Tamar. Observe que tragédia da família. Depois, houve a morte de Absalão, pelas mãos de Joabe, outro irmão, para que acontecesse uma rebelião na família. E Adonias depois briga com o próprio pai pelo lugar da cadeira do rei. O pai já velho ia passar o cajado para Salomão, mas Absalão Adonias então começa agora a fazer uma rebelião para poder tomar o lugar de Salomão. Irmãos, que tragédia! Que tragédia para um pai que está colhendo agora as consequências de um momento de prazer com quem não podia acontecer. Em meio a toda esta confusão, já estou encerrando. Em meio a toda esta confusão e do grande pecado cometido por Davi e Batseba, nós lemos aqui, vimos claramente dos desdobramentos de todas as escolhas trágicas e suas consequências. Deus, ele faz uma demonstração, irmãos, da sua graça e do seu amor depois do arrependimento de Davi. E eu queria aqui dizer para os irmãos que no final da história, Davi se arrepende. Davi escreve uma declaração de arrependimento que está no Salmo 51. E vocês precisam ler esse texto, pelo amor de Deus, leiam essa semana, para que vocês possam lembrar de toda esta narrativa e o que é um coração
arrependido. Este era o grande diferencial na hora que Natan foi botar o dedo na cara de Davi pelo erro dele. Davi não se rebelou contra. Davi tinha autoridade para mandar matar Natan. Ele tinha autoridade para mandar prender. Você não vale nada, sai daqui. Que conversa é essa? Não aceite sua repreensão. Ele poderia ter feito isso. Mas Davi, ele obedece, ele escuta, ele reconhece o erro dele. Ele não vai se rebelar, ele vai simplesmente dizer, concordar com tudo que Natan disse. Realmente eu pequei contra o Senhor. E aí no Salmo 51, irmãos, existe uma declaração completa de um coração vivendo num lugar seco, num lugar árido, num lugar longe da presença de Deus, que perdeu a alegria da salvação, que agora assume compromissos de vida com Deus, dizendo, Senhor, perdoe-me a minha iniquidade, me perdoe, Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu pequei, somente contra ti eu pequei, eu fiz que era desonroso aos teus olhos, Senhor, me dê de volta a alegria da salvação, e se o Senhor assim fizer, eu vou proclamar o teu nome por onde quer que eu ande, eu ensinarei os teus caminhos. Comprometimento, irmãos, vocês têm noção do que é isso? De quantas pessoas que vivem nos seus distanciamentos da vontade de Deus e acham que está vivendo tudo certinho, tudo tranquilo, e que acham que Deus vai passar a mão. Meus irmãos, não é assim. Deus, ele considera o coração que se arrepende de verdade. E arrependimento não é só dizer, me arrependi, está em ordem, tudo beleza. Não, são atitudes demonstradas na vida e na prática. É comprometimento de vida. Arrependimento é de fato quem de fato abandona a prática do pecado e agora adota novas posturas como uma nova criatura em Cristo Jesus. E isso, irmãos, não é brincando, nem é para mostrar para as pessoas, é um comprometimento da vida com o próprio Deus. E não adianta enganar-se a si mesmo. Não, eu me ajeitei, estou na igreja, não, mas ali, né, tu sabe, de vez em quando. Deus está vendo tudo, não adianta. Enganar-se a si mesmo é perder tempo. E o Salmo 51 traz para a gente, irmão, de fato, essa coisa maravilhosa. Davi, então, recebe do Senhor a restauração, recebe do Senhor o perdão. Ele concede ainda uma coisa graciosa, que isto é algo extraordinário para o nosso pensamento como humanos. Foi justamente com o segundo filho de Batseba que o Senhor então unge rei de Israel, que entra agora na linhagem de Cristo. E aí agora faz menção ao tema da nossa mensagem, onde abundou o pecado, a graça superabundou. Amém? E a nossa fala de encerramento, irmãos, é de esperança para as nossas vidas. Se há em mim, em você, atitudes erradas, equivocadas, pecados escondidos que nem a esposa sabe, que nós possamos então fazer o caminho de volta para o Senhor, que nós possamos fazer do Salmo 51 a nossa oração a Deus. Não deixe de ler esta semana ainda o Salmo 51. Leia todo. Lá você vai ver uma declaração impressionante. E meus irmãos, observe que o arrependimento é o caminho para a restauração. Enquanto Davi calou, ele disse, o seu pecado, os seus ossos secaram, a sua vida murchou. De fato, a alegria da salvação foi embora, porque Deus então pesava sobre ele de dia e de noite a culpa por tudo que ele fez. E meus irmãos, não há libertação, cura nem restauração onde não há arrependimento. A mensagem do Evangelho, ela é trazida neste episódio, quando a mensagem de Cristo era: arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem de Cristo pregada nos Evangelhos é justamente em torno disso aqui. E esse, irmãos, é o Evangelho que, mais uma vez, é apresentado com a força transformadora da graça de Deus em encontrar o pecador perdido, embaraçado em seus desejos carnais,
tomados então pelas garras ferozes de Satanás com o objetivo de destruí-lo. E a graça então se apresenta com um tom de transformação, com a atitude agora de dizer assim: olha, tu se arrependeu de verdade, eu vou apagar para trás as marcas e as consequências do que você viveu, eu não vou poder anulá-las, que é para você se lembrar de que não vale a pena viver fora dos meus caminhos. E agora essa graça se apresenta para transformar em uma nova criatura, livre agora das amarras do pecado, da culpa e da perdição, para uma nova vida de salvação eterna nos cuidados do eterno Deus. A graça de Deus se estabelece, irmãos, nesta história, quando aquilo que nada poderia mais acontecer de bom na vida daquele rei, Deus se aproxima, levanta alguém, aponta o dedo na sua cara e diz: olha, você errou nisso, nisso e nisso, você fez tudo isso aí, você acha que eu não sabia não? E olhe que eu lhe ungi, eu lhe dei vitória, eu lhe protegi, eu fiz tudo isso, e eu poderia, se não fosse isso, eu poderia estender muito mais essa lista aqui de coisas. Deus, ele passou na cara dele mesmo. E será que em algum momento o Senhor não fez isso conosco, dando a oportunidade da gente escrever o nosso Salmo 51? Se Deus lhe deu, irmão, amigo que aqui está presente hoje, se você não escreveu ainda o seu Salmo 51, faça isso. Entenda o que eu estou dizendo, não é para você pegar o Salmo 51 e escrever aqui, copiar para você, não é isso não. É um Salmo 51 que brote do íntimo do teu coração, que vai agradar ao eterno Deus Todo-Poderoso, que se inclinou para nos abençoar, para nos salvar. Ele quer olhar para mim, para você e dizer assim: os meus olhos estão encontrando aqui verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Amém? Que assim seja, irmãos. Há esperança a tempo. Esta palavra aqui é como se fosse Natan dizendo para mim e para você: olhe, eu lhe escolhi, eu trouxe para perto de mim, eu lhe abençoei, viu? Você nem merecia, mas eu trouxe você para perto de mim. Sou eu quem supre a sua casa de alimento. É como se Deus estivesse passando na nossa cara. Sou eu quem permite que você tenha saúde. Eu que não deixei que a Covid-19 levasse a sua vida. Eu que preservo o seu negócio. Sou eu que lhe dei aquela porta de emprego. Eu fiz tudo isso por você. E eu ainda lhe trouxe para uma igreja que tem cuidado e zelo pela palavra, para que você aprenda fielmente o que é a minha graça. E você fica de brincadeira comigo? É momento, irmãos, de arrepender-se, de olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, vê se há em mim alguma coisa mal e guia-me pelo caminho eterno, Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.